Olá, sejam bem-vindos à edição número 292 do Posto Emissor. Estamos a 30 de julho de 2026, nos estúdios em Paço de Arcos. Meu nome é Paulo André Cecílio, comigo está João Carvalho, homem forte da promotora Ritmos, empresa responsável pelo Festival de Paredes de Coura, que também organiza vários concertos em nome próprio de artistas nacionais e internacionais de norte a sul. Este ano, a 32ª edição do festival ocorre, como de costume, na Praia Fluvial do Tabuão, de 12 a 15 de agosto, e conta com a presença de artistas como os Nick Underworld, M.I.A., Amy Landa Sniffers, Block Party, Wet Lego, Benjamin Clementine, entre muitos outros. João, bem-vindo ao podcast da Blitz. Descobre-se uma música ainda por descobrir. Descobre-se um rio que nos ensina a sentir. Descobre-se a coragem que vive dentro de nós. Descobre-se um amigo e também como é bom aproveitar a sós. Este é o lugar onde queres sempre voltar. Vodafone Paredes de Coura. Descobre o habitat natural da música. João Carvalho, filho de Coura, possivelmente o homem que pôs essa vila no mapa. Quem é ele fora do contexto do festival? Olha, sou uma pessoa que tenho preocupações sociais, que me preocupo com os outros, uma pessoa de família, uma pessoa de amizades, gosto de ter a casa cheia, gosto de conversar, de juntar amigos, gosto de comer, gosto de beber, gosto de ver concertos. Quando me perguntam se não me chegam os concertos que faço, porque felizmente fazemos mais de 100 todos os anos, bastante mais de 100, as pessoas perguntam-me: não estás cheio de música, tens essa necessidade de ir dançar e de ver outro concerto? Tenho. No inverno custa-me às vezes estar 1-2 semanas sem ver música, portanto tenho essa necessidade. Sou uma pessoa que gosto de viver a vida. E como é que foi a infância em Paredes de Coura? A infância em Paredes de Coura foi uma infância agradável. Eu costumo dizer que sou o produto da educação que os meus pais me deram, com muitos valores, mas também de 2 cafés. O Bolinhas, que era o café onde se juntavam os queques, na altura era assim que chamávamos a malta que frequentava aquele café, e o Café Courense, que era onde estavam os intelectuais. Foi com 15 anos que eu aprendi quem era o Milan Kundera, o Thomas Mann, o Dostoiévski, Mário Vargas Llosa, porque era o café onde estava o Sr. Doutor Juiz, o Presidente da Câmara, os advogados, e eu era o puto nesse café, o gajo fixe no outro café, portanto era só atravessar a rua, e eu sou um produto desses dois cafés. Era uma criança feliz que começou a fazer rádio com 13 anos. A primeira vez que eu faço rádio tinha 13 anos. Ainda na altura das rádios piratas, não é? Ainda na altura das rádios piratas, e fiz rádio de uma forma muito engraçada, porque eu tinha aquele fascínio pela rádio. E a primeira vez que visito um estúdio de rádio, a primeira vez que visito o de Paredes de Coura, obviamente, fui lá ver como é que aquilo era. E já na altura me fazia confusão porque o radialista que lá estava punha um álbum em vinil de um lado, virava-o em direto, tirava a agulha, virava-o e punha do outro lado e só dizia: ouvimos o álbum de Joe Cocker. E eu achava aquilo muito, muito pouco. E então há um dia que ele me pede precisamente se eu podia ficar lá um bocadinho a pôr música enquanto ele ia almoçar, e eu pus e decidi falar. Depois de receber um telefonema, a diretora: epá, isto está sem falar não sei quanto tempo, quem és tu? Sou o João. Quem é o João? O filho do Nelo Carvalho. E onde é que está o Zé, que era a pessoa que fazia a rádio? O Zé foi almoçar, mas nunca mais apareceu. Então diz qualquer coisa. E eu nunca mais me esqueço da primeira frase que disse, que foi: olá, muito boa tarde. Não dito meteorologicamente, porque está um péssimo dia de chuva. Vamos agora ouvir um tema dos Pink Floyd, que era o Final Cut, que era um tema qualquer do Final Cut. E começaram a ligar a dizer: muito bem, alguém que diga mais do que o nome do álbum. E entusiasmei-me com aquilo e comecei assim a fazer rádio. Qual é que foi o disco ou a canção que despertou a paixão pela música? Foi Rod Stewart, ainda hoje é o meu guilty pleasure. Isso não minha existe, avó, eu sou de uma...
Eu também acho que não. Na nossa altura existia. Agora, felizmente, as pessoas não são nada preconceituosas. Eu vejo a minha filha que tanto ouve Smiths como Nick Cap, como de repente está a ouvir Taylor Swift, para o meu desgosto, mas a verdade é que são muito abrangentes, não têm um estilo. Na nossa altura, eu provavelmente sou um bocadinho mais velho que tu, mas quem era do rock era do rock, quem era do heavy metal era do heavy metal, e não havia cá misturas, e eu era do rock. Mas o Rod Stewart acontece na minha vida porque a minha avó, que era eu sou de uma família necessitada, cresci numa família sem abundância, e lembro-me da minha avó saber que eu tinha fascínio pela música, juntar dinheiro para me dar um gravador, que é uma coisa que eu nunca mais me esqueço. Aliás, fui recentemente ver o Rod Stewart, e eu, que já fiz milhares de concertos, nunca tinha chorado, com exceção feita a um concerto em Paredes de Cor e com a Björk. Chorei todo o concerto a ver o Rod Stewart, porque de repente estava a ver a banda sonora original da minha vida, porque a minha avó deu-me esse gravador, e depois diz: agora vamos comprar uma cassete à feira, e eu escolhi o Rod Stewart, e pronto, ainda hoje tenho um carinho enorme por ele. E fui ver esse concerto ao vivo, e nunca me tinha acontecido chorar todo o concerto. Aliás, estava até um bocado embaraçado, porque fui para um camarote com alguns convidados e de repente não era fácil explicar o meu estado emocional. Voltando à rádio, João Carvalho administra também a Rádio Val do Minho. A rádio ainda é hoje uma caixinha mágica, ou já perdeu definitivamente para o streaming? Olha, eu quero acreditar que ainda é uma caixinha mágica. Eu adoro rádio. Eu comprei estas rádios já há muitos anos com um sócio meu, precisamente porque sonho voltar a fazer rádio. Pensei que ia ser mais cedo, agora entretanto a vida levou para outro lugar, mas espero, quando tiver 60 anos, ter o meu programa de rádio com os meus convidados e ser essencialmente um programa de conversa, música também, mas conversa. Eu ontem, na minha viagem de carro, estava a ouvir o Calma Urgente, que é um podcast brasileiro, como o do Devier, com mais algumas pessoas, muito interessante mesmo, sobre a atualidade política brasileira e mundial. E estava a pensar no sucesso dos podcasts, porque de repente aquilo acaba e entra noutro, e eu tenho ouvido muitos podcasts, e dei para mim a pensar: isto era rádio antigamente. Antigamente na rádio falava-se. Hoje em dia, exceção feita aos programas de manhã, é muito complicado, é muito difícil tu ouvires alguém explicar-te quem é o produtor do álbum, onde é que ele foi gravado, quem é o artista, como é que começou a carreira. E também é por isso que serve a Wikipédia, não é? Sim, mas eu lembro perfeitamente, mas já não é de agora, porque houve uma moda aqui há 20 anos atrás, e eu na altura falei com algumas pessoas da rádio, que era, de repente passava a música e o slogan era 5 músicas sem falar, mas eu quero que falem, eu quero que me expliquem quem é que eu estou a ouvir, não é? Aborrece-me profundamente que não me expliquem coisas. E sobre a rádio, eu acho que a rádio está aqui para sempre, não é? Se houver uma guerra, a rádio está ali para comunicar. Quando houve agora o apagão, a rádio está ali para comunicar. A rádio é sempre uma companhia quando tudo falha. É um bocado como a poesia. Falando desta Val do Minho em específico, qual é que é a importância e o impacto de uma rádio local? Olha, a importância é dar informação, dar visibilidade ao que se passa aqui. Esta Rádio Val do Minho já várias vezes entrou no top das notícias mais partilhadas do país, que é uma coisa que me deixa orgulhoso, sendo uma rádio pequenina. De repente vais ver a concorrência e da Antena 1 à SIC Notícias, tantos jornais nacionais, ao público. Estamos ali no top 10. Obviamente que não são as notícias mais maravilhosas, normalmente é quando acontece uma desgraça, mas é um projeto que eu comecei há cerca de 15 anos e hoje é absolutamente sustentável e é uma voz na região. Isso é
é satisfatório. Portanto, eu fila, como te disse, para um dia acabar a fazer rádio. Ainda cheguei a fazer um programa com o meu querido amigo, que recordo sempre com muita saudade, Zé Pedro. Chegamos a fazer o Zé Pedro Chutes, chegamos a fazer 2 programas de conversa. O objetivo era: Joãozinho, conversamos sobre música, pomos um tema e falamos sobre música. Como sabes, o Zé Pedro era uma enciclopédia musical, e ainda chegamos a fazer 2 programas. Depois, infelizmente, não deu para fazer mais. O Superbox Super Rock já teve uma rádio, o Sudoeste ainda a tem, o Festival de Paredes de Cora poderá um dia também ter uma rádio? Poderá, passou pela cabeça a Rádio Valdominho ser a Rádio Paredes de Cora, a rádio do Festival de Paredes de Cora. É um projeto que depois adormeceu um bocadinho. Aliás, nós fazemos, como sabes, um outro festival que é o Primavera Sound, e a edição de Barcelona tem uma rádio. Portanto, o Festival de Barcelona tem uma rádio. Foi algo que falamos, eu e os meus sócios, aqui há anos atrás, e depois ficou assim um bocadinho adormecido. Um dia vou pegar nesse assunto. Vão acontecendo coisas e olha, e a vida das empresas é assim, vai andando, e depois há coisas que ficam na gaveta que de repente se voltar a abrir, quem sabe. Primeira edição do Festival de Paredes de Cora, como bem sabemos, ocorreu em 93, contou com a presença de 5 bandas portuguesas: Ecos da Cave, Gangrena, Cosmic City Blues, Boca Vaca e Purple Lips. O que é que recordas desta edição e o que é que esteve na sua gênese? Recordo tudo, dessa edição recordo tudo, porque foi uma confusão tremenda, não é? Nós tínhamos todos 20 anos, outros menos, e foi uma grande confusão. Foi uma edição que foi feita em 9 dias. Tudo nasce, a história foi 1000 vezes contada. Tudo nasce depois de vermos um espetáculo de fados. Havia um espaço que é onde hoje está o palco jazz, no festival, que foi limpo e onde se criou uma praia fluvial. E para a inauguração, o Presidente da Câmara na altura, o Pereira Júnior, que é uma figura importante no nascimento do festival, estava lá como vereador, juntamente com o Sr. Guerreiro, o Presidente da Câmara, outra figura importante também no crescimento e no surgimento do festival. Estavam lá a inaugurar, e nós, numa tela onde nada acontece, lá fomos ver também um espetáculo de fatos. E eu, na minha inocência, disse aos meus amigos, que hoje são sócios, e outros que entretanto ficaram pelo caminho, que não são sócios, mas que ainda hoje somos um grupo de amigos, eu disse: podemos fazer aqui alguma coisa de música moderna, podemos fazer aqui alguma coisa para a juventude. E durante a conversa eu disse: olha, está ali o Presidente, vou lá falar com ele. E cheguei à beira do Presidente, que estava com o vereador, e disse: estávamos aqui a pensar fazer alguma coisa para a juventude, o que é que vocês acham? E o Pereira Júnior, que era o vereador e depois se tornou Presidente, disse: acho muito bem, quando é que querem fazer isto? E eu, na minha inocência dos 20 aninhos, disse: para a semana. E assim nasce aquela que é exageradamente chamada a primeira edição do Festival de Paredes de Cora. E porquê é que decidiram começar logo com um festival em vez de um concerto em nome próprio? De uma banda qualquer? Mania das grandezas. Porque achávamos que era pouco. Já vamos fazer alguma coisa com 5 ou 6 bandas. Ecos da Cave era absolutamente fundamental, que era uma das bandas a que andávamos todos a ouvir. Foi na altura do Rock Rendezvous, que saíam aquelas coletâneas com a música moderna portuguesa da altura, e não o fizemos numa semana, mas fizemos em 9 dias. Lembro-me perfeitamente que isto foi num sábado. Na segunda-feira fomos falar com o Presidente da Câmara, e ele deu-nos 800 contos. Ainda hoje não percebo porque nos deu 800 contos e não deu 100 contos ou 200 contos, mas 800 contos são hoje aí já não sei de passar para euros. Já nem sei também é passar complicada para a matemática neste lado. Mas entretanto lá fizemos a primeira edição, fizemos nós o palco com os empregados da Câmara, palco de madeira feito por nós, os camarins adaptamos lá uma zona da praia fluvial também com materiais da Câmara, e foi uma grande confusão porque não começou a horas, acabou super tarde, zangamos-nos todos porque de repente havia uns que trabalhavam e outros nem por isso, e pronto, foi importante porque começou assim, mas foi uma grande confusão. Aquele festival e da organização nada tinha. Qual é que foi a maior dificuldade, para além do escasso tempo para o produzir?
E a maior dificuldade foi entendermos entre nós. Nós, na verdade, não sabíamos o que estávamos a fazer. Depois aparece um público completamente sui generis, não é? Tens a senhora o casal de 70 e muitos anos com a cadeirinha de praia, que de repente vê um artista cuspir e dizer palavrões e que fica chocado, como tens o freak que veio da cidade de Viana do Castelo, porque entretanto nós andamos por todo o distrito a colar cartazes. Eu costumo dizer que fomos nós que inventamos os MUPIs, na altura não havia, nós colávamos várias folhas para fazer um cartaz ainda maior, fazíamos nós a cola com uma farinha e andávamos na carrinha do pai de um amigo que era empreiteiro, e andávamos nós a colar, e portanto aquilo veio muita gente de todo o distrito. É um público absolutamente sui generis. Era lindo de se ver a mistura que lá havia. E portanto começa assim o festival. E agora, desculpa, eu acho que me perdi aqui um bocadinho na resposta. Não faz mal, até porque eu tenho outra pergunta já para fazer em relação a essa primeira edição. Assim que acabou, com que objetivos é que passaram a ficar para edições futuras? Ou não vos passava sequer pela cabeça voltar a fazer isto? Sim, isso pensamos logo. Olha, temos que nos organizar melhor para no próximo ano fazermos uma coisa como deve ser. No ano a seguir não fazemos uma coisa como deve ser. Ainda houve mais atrasos, eu lembro perfeitamente que a Xana começou a tocar às 6 da manhã, quando era suposto começar a tocar às 2, portanto houve mesmo muitos atrasos, mas nunca foi a nossa intenção desistir. Depois, com o crescimento do festival, das 22 pessoas que o começaram a fazer, algumas foram saindo, portanto eu costumo dizer que é o filtro natural da vida. Havia umas que queriam muito fazer aquilo, havia outras que nem por isso, e que não tinham tempo e que não tinham a mesma sensibilidade musical, e essas foram ficando pelo caminho, mas nunca foi nossa ideia desistir. Só pensamos nisso uma vez, que foi em 2004, quando houve realmente uma intempérie enorme. Choveu durante todos os dias, chuvas torrenciais. Aí sim, porque vínhamos acumulando prejuízos, aí pensamos desistir, mas eu puxei sempre pelos meus sócios e amigos, e conseguimos que hoje o festival seja um festival absolutamente marcante e sustentável economicamente. Excetuando as 2 edições canceladas devido à pandemia da Covid-19, o Festival de Paredes de Coura realiza-se há 33 anos consecutivos. Qual é que é o impacto económico que este tem tido na vila? Nunca fizemos, na verdade, nenhum estudo. A Câmara Municipal de há 14 anos atrás fez, e diz que na altura ficavam 6 milhões em Paredes de Coura. Eu sei o impacto que tem em termos comerciais, o que vale a marca Paredes de Coura, portanto os chamados Media Values, penso que é assim que se chama, que é a quantidade de notícias que gera o festival. Se fosse preciso investir, quanto é que teria a ser gasto? E o estudo do ano passado dá-nos 23 milhões. Calculamos, e este ano vamos fazer um estudo, portanto essa pergunta até vem um ano antes do que devia. Vamos este ano fazer um estudo do impacto económico, não só em Paredes de Coura como na região, mas achamos que devem ser uns 12, 13 milhões que ficam na região. E de que forma é que a vila foi crescendo paralelamente ao festival? O que é que mudou? De que forma é que ela evoluiu? Há mais cultura em Paredes de Coura hoje do que havia em 1993? Sim, muito mais cultura em Paredes de Coura. Nasceram bandas, não havia bandas em Paredes de Coura, hoje há bandas, hoje há sensibilidade musical, hoje é fácil ver um miúdo a caminhar na rua principal com uma guitarra às costas. Há uma programação muito boa no Centro Cultural de Paredes de Coura, há um mundo ao contrário, há encontros de poesia. Assim, Paredes de Coura tem crescido também culturalmente, tal como o festival. Em termos de infraestruturas na vila, falavas há 2 anos do desejo de ter um hotel para responder às necessidades de alojamento. Essa obra vai avançar ou não fazes ideia? Olha, essa obra vai avançar, está a demorar. Obviamente que não somos nós que vamos investir num hotel, mas temos amigos. Aliás, um dos sócios do festival
Tenho uma empresa que investe em hotéis e estamos quase no ponto de o convencer. Aliás, ele convencido já está e, portanto, é uma coisa que pode durar mais 2 ou 3 anos a concretizar-se, mas sim, vai nascer um hotel. Mas infelizmente um só hotel não resolve os problemas Paredes de Coura. Nós neste momento temos mais de 15 mil pessoas a dormir por edição no festival. Grande parte delas no campismo, mas há centenas de casas alugadas por todo o concelho. Tu também tinhas deixado um pedido à população local aqui há uns tempos para que se contivesse no que aos preços dos alugueres diz respeito. Até comparavas que havia preços quase ao nível de Nova Iorque. É verdade, e fui muito criticado internamente por isso. Eu que não vivo assim muito bem a política, mas o presidente atual da Câmara não gostou, e eu compreendo, não gostou que eu tivesse dito isto porque acha que as pessoas têm de aproveitar. Eu compreendo que tenham de aproveitar, mas também temos que ser moderados. Mas quanto a isso não posso fazer nada, é um mercado a funcionar. Eu gostava que tivéssemos hotéis, eu gostava que tivéssemos casas mais baratas, mas infelizmente é assim que o mercado vive e, portanto, foi um recado que eu dei e que não volto a dar, portanto, eu quero São perguntas que eu faço na sequência de alguns estudos recentes que saíram, como um divulgado pela Ticketmaster em 2025, que mostram que os festivaleiros de hoje valorizam muito a questão do conforto. E eu queria perguntar se a falta de hotel e esse preço quase proibitivo de algumas casas, não obstante as condições oferecidas pelo campismo, que são das melhores, se poderão levar o público do festival a pensar 2 vezes antes de comprar bilhete. Eu tenho pensado muito nisso e por isso é que nós oferecemos cada vez melhores condições no campismo e cada vez cresce mais a quantidade de tendas com camas, com eletricidade, da Nomad, que é uma parceria que nós temos, que o ano passado esgotou. Este ano ele já subiu 30% e diz que esgotaram. Está ainda a aumentar o espaço, portanto cada vez temos também mais dormidas disponíveis. Este ano criamos um espaço para relote e ainda não foi sequer anunciado, mas posso já contar em primeira mão. Um espaço para relotes com ligação à rede de esgoto, onde cabem mais de 100 relotes, entre 120 e 160 relotes, e portanto já são mais algumas dormidas que proporcionamos. Mas é uma preocupação nossa, mas não é de agora, sempre foi. Nós sempre que quisemos criar condições. O festival, quando nasce, nós tínhamos consciência que com o crescimento íamos precisar muito de melhorar as condições e um bocadinho na forma minhota de trabalhar, a receber bem. Eu acho que um dos segredos do Festival de Paredes de Coura é exatamente a saber receber-se, e nós sempre soubemos fazê-lo, sempre a criar melhores condições, espaços de segurança, que o festival não fosse um festival com marcas intrusivas, que o festival respirasse natureza, que o festival tivesse condições para além da música. Em 2013 disseste que havia muitos festivais para um país tão pequeno. Segundo dados da Aporfest, realizaram-se em Portugal em 2025 557 festivais de música, mais 199 que em 2024, mais 248 que em 2023. 13 anos depois, essa opinião mantém-se, exacerbou-se? Eu vou mudando a opinião. Já tive a opinião também que quanto mais festivais, melhor, porque as pessoas habituam-se a ver espetáculos ao vivo. Eu tenho um festival onde já ouvi centenas de histórias de pessoas que nunca tinham ido a um festival ou pessoas que foram trabalhar. O tia contaram-me que foram trabalhar para o festival e que ouviam música comercial e de repente, a ver terminado o concerto, converteram-se à música indie, e aliás essa pessoa até me conta que abandonou no segundo dia o trabalho que estava a fazer, que era a de recolha de resíduos no festival, e foi curtir o festival. Portanto, eu acho que os festivais têm essa força, criar públicos, criar hábitos de consumo. Agora, na verdade,
há muitos festivais, não só em Portugal como na Inglaterra, mas também tem acabado muitos. Eu acho que o futuro é para aqueles festivais que têm identidade. Para o ano passado, que houve uma crise em muitos festivais da Europa, nós tivemos o melhor ano de sempre em termos de retorno económico e em termos de venda de bilhetes no Primavera Sound e no Paredes de Cora. E este ano vamos pelo mesmo caminho. Tivemos a melhor edição de sempre do Primavera Sound e estamos com vendas maravilhosas para este ano em Paredes de Cora. E eu vou ser muito honesto, eu pensei que íamos vender menos que o ano passado, porque não é o mais brilhante dos cartazes. Eu sei que sou conhecido por dizer esta é a melhor edição de sempre. Tá bem, toda a Desta gente vez, diz se me isso, fizeres a pergunta, desta vez, se me fizeres a pergunta, eu não te vou dizer que é a melhor edição de sempre, mas é uma bela edição, que foi muito difícil de fazer. Esta edição tirou-me noites de sono, é uma edição de suor e lágrimas, mas podemos falar disso mais para a frente, ou podemos falar já, se quiseres. Não, eu queria fazer essas perguntas mais à frente, mas mantendo nesta questão dos festivais e da crise que abordaste, quais é que são os maiores desafios que uma promotora musical portuguesa enfrenta hoje em dia? Olha, relativamente aos festivais, que é o que eu gosto de falar, eu acho que é criar condições. Nós todos os anos acaba um festival, sentamos todos e vamos ao pequeno pormenor. As casas de banho são perfeitas, mas agora há umas de sucção e que têm uns espelhos mais bonitos e que têm uma cor mais bonita. Vamos a um piso menos escorregadio, nós vamos a esse pormenor. E portanto eu acho que é cuidar das pessoas, é criar condições, é que as pessoas cheguem a um espaço e não levem com ruído e com marcas por todo lado e que vejam beleza em tudo. O Atiêncio de uma grande empresa dizia-me: vocês são maravilhosos a esconder o feio. E é verdade, porque os festivais têm coisas feias, não é? Os contentores, os ares condicionados, os contentores são coisas feias, algumas estruturas são feias, e nós investimos muito dinheiro em madeiras, em pormenores, em decoração, precisamente para que tudo pareça belo, e acho que o temos conseguido. Portanto, eu acho que o grande desafio é exatamente manter preços acessíveis, que também o temos tentado fazer. Somos dos poucos festivais que não temos aumentado o preço, mesmo que os patrocinadores não abundem, e dar condições e as pessoas saberem que vão chegar ao festival e não vão estar 3 horas numa fila, entrarem com rapidez, verem bons concertos, com bom som, com boas condições, terem comodidade. Eu acho que o desafio é melhorar. Eu acho que os festivais que têm identidade e que têm boas condições vão durar a vida toda, pelo menos espero a minha vida toda. E em relação ao cartaz, a presença no país de uma promotora como a Live Nation, que representa vários artistas com maior mediatismo, também afeta um festival mais alternativo como o de Paredes de Cora? Afetam toda a gente, não é? Da Live Porque Nation. tu disseste em entrevista, vou citar, que o mundo da música está a passar uma fase muito complicada, com alguns playmakers a quererem canibalizar o mercado em termos de salas, bandas e participações em festivais. E em junho, o teu sócio no Primavera Sound, José Barreiro, lamentava que 80% dos concertos a nível global fossem da Live Nation e só 20% ficassem para os independentes. É verdade, torna a coisa cada vez mais difícil, não é? Acontece com a música o que aconteceu com o cinema. De repente há alguém que é dono das salas e dos filmes, e é isso que se quer fazer na música. O Festival de Paredes de Cora tem sabido contornar isso, porque também é um festival indie que não vive só dos mega nomes. O Primavera também tem feito algumas parcerias de forma a contornar isso. Aliás, o Primavera Sound tem muitos artistas que são da Live Nation, mas a força do festival também leva a que artistas fujam um bocadinho desse controle da Live Nation e estejam presentes. Mas é a economia a funcionar, não é? Não podemos fazer nada, torna a coisa mais difícil, mas temos conseguido levar o nosso barco a bom porto. Mas eu, quando digo que a edição deste ano foi difícil de se fazer, não tem nada a ver com a Live Nation, tem a ver com a mudança de data, mas também podemos falar disso. Sim, também é uma pergunta que eu tenho mais para a frente, sim. Mas voltando a Paredes de Cora então, quanto tempo é que leva o festival a ser preparado por ano? Olha, eu neste momento estou a fechar bandas para a próxima edição. Já sei que a pergunta a seguir vai ser quais são, mas eu não posso dizer, porque
o segredo é a alma do negócio, mas também te confesso que nunca comecei tão cedo. Já estou a trabalhar na edição de 2027 há 2 meses. A primeira proposta já foi feita há 2 meses. Nunca comecei com tanta decência e filo porque este ano custou-me tanto que decidi começar a trabalhar mais cedo, e depois recebi tanta mensagem de tantas bandas a dizer adoraria estar aí esse ano, mas infelizmente não consegui pelas datas, que eu este ano já tenho as datas, já tenho propostas feitas e quero que a próxima edição seja absolutamente marcante. Portanto, quando começam a organizar o festival, a primeira coisa é sempre o cartaz, nada de questões logísticas, contratação do pessoal para a montagem dos palcos, é sempre o cartaz. Não, isso já temos equipas formadas há muito tempo. A primeira coisa é exatamente o cartaz. Quer dizer, a primeira coisa que me digo é sempre um jantar com as pessoas principais da equipa, onde falamos descontraídamente do que correu bem e do que correu mal e das mudanças que precisamos fazer no próximo ano. Normalmente fazemos um retiro com as chefias durante 2 ou 3 dias. E debatemos todos esses assuntos, portanto aí já pode ser chamada à preparação. E depois é as bandas que cada vez mais se contratam com decência. Falando então das datas, ao longo da última década, o festival tem-se realizado sensivelmente sempre a meio de agosto, já teve edições em julho. Em entrevistas antigas tu assinalaste o facto de Paredes de Cora não ter um festival suporte como por exemplo o Nós Alive tem com o BBK ou o Mad Cool em Espanha, com os quais partilha anualmente vários nomes. Continua a valer a pena fazer o festival nestas datas de agosto, não obstante esta falta de sinergias? Essa é uma boa pergunta, porque é uma dificuldade tremenda e as pessoas nem se interrogam. Assim como tem o Alive, também tem o Calorama, outro festival em Espanha, portanto facilita muitas coisas. Nós não temos rigorosamente nenhum festival ao lado, o que também nos dá uma força enorme e também nos mostra que o Festival de Paredes de Cora é realmente grande, porque conseguimos sempre fazer bons cartazes, mas obviamente que adoraria ter um festival num país vizinho. Claro que é uma dificuldade. Nós tentamos fazer sempre o festival ali a meio do mês de agosto e que o dia 15 seja um dia forte, porque é muito fácil trazer um grande nome numa terça-feira ou numa quarta-feira, e se for feriado é uma coisa maravilhosa, mas depois há anos como este em que o dia 15 calha num sábado e portanto ficamos muito bem sem saber o que fazer. Já aconteceu outras vezes e mantivemos o festival nas datas na semana à frente, portanto digamos que se um sábado fosse dia 15 nós começávamos o festival a 18, 19, 20, 21, 22. Este ano decidi puxá-lo para trás, e decidi puxá-lo para trás porquê? Para fugir ali do lowland, do Pacal Pop, que são do Green Man Fest, do V-Fest, que são festivais que fazem na Europa Ocidental, e puxei uma semana para trás e fui para os festivais que se fazem no Norte da Europa, portanto na Escandinávia, o OIA, o Way Out Fest, enfim, uma série deles, e portanto ainda compliquei mais a minha vida e já cheguei à conclusão que é melhor manter as datas de sempre e portanto para o próximo ano vamos fazer na semana a seguir, portanto vamos fazer a partir do dia 18, porque na verdade eu tenho grande dificuldade em fazer a programação do sábado, e é sempre aí que eu começo, com o sábado, como tenho grande concorrência de outros festivais e muitas bandas que querem muito vir, eu posso dizer, e acho que não vou oferecer suscetibilidades de ninguém, pelo menos espero, porque faço isso com a melhor das intenções, mas bandas como Deftones ou como Turnstile a lamentarem-se por não conseguirem vir a Paredes de Cora este ano. Se fosse uma semana a seguir conseguíamos, e eu já tinha anunciado bandas, já tinha algumas fechadas e portanto infelizmente não dava. Portanto, isto acontece com muita frequência. As bandas querem muito voltar à Paredes de Cora porque têm grandes memórias, porque o mundo da música, sendo grande, também é pequeno e toda a gente fala uns com os outros. E essa questão das bandas quererem ir não poderá um dia levar a que o Festival de Paredes de Cora se organize noutras datas? Por exemplo, eu lembro do Calorama o ano passado, aproveitando também o fato de o Rock in Rio não se realizar, passou de agosto para junho para trazer os Pet Shop Boys.
Pois, mas isso eu nunca vou fazer. Posso andar uma semana para a frente ou uma semana para trás, nunca vou mudar de mês e nunca vou criar uma grande distância entre a data da edição anterior. Eu acho que é preciso fidelizar públicos e as pessoas já marcam férias com antecedência, já têm hábitos acumulados e, portanto, eu nunca Aliás, vou há quem mudar o marque festival férias para para junho, estar para um julho. mês no Minho e ir a 3 festivais diferentes. Sim, eu sei disso. E, portanto, nunca irei mudar as datas. Pode ser meia dúzia de dias para a frente ou para trás, mas mais do que isso não. Em 98, o festival teve uma espécie de torneio de futebol à parte, na qual participaram jornalistas, bandas e elementos da organização. Quem é que foi o maior perna de pau desses jogos e quem é que devia ter seguido uma carreira no futebol? Não estava à espera dessa pergunta. Maior pena de pau, talvez o Vítor Pereira, que depois se tornou presidente da Câmara, que achava que jogava muito futebol, mas era mais agressivo do que propriamente jogador. Depois, esse jogo teve muita gente a jogar. Os Divine Comedy, parece-me, havia um deles que jogava bem à bola. Jornalistas, são tempos que eu recordo com muito carinho, porque era quando o festival não tinha esta responsabilidade de ser tão profissional. Comecei pela parte divertida da pergunta, mas a pergunta real é se este tipo de iniciativas era uma forma de criar uma comunidade em torno do festival. Era uma forma de nos divertirmos, sabes que as estruturas não eram assim tão profissionais, as bandas não tinham as obrigações que têm hoje com outros festivais. Tu hoje em dia tens bandas que para tocarem em Paredes de Cora chegam às 6 da manhã ao Porto, vêm fazer ensaios, voltam para o Porto para descansar, tocam e no dia a seguir voltam a pegar um avião às 6 da manhã. Portanto, não tenho tempo, não tenho disponibilidade para isso. Entretanto, o mundo da música está diferente, o profissionalismo está diferente. Eu tenho aquela praia maravilhosa que vocês todos conhecem, a Praia Fluvial do Taboão, e há bandas que têm 5 minutos para lá ir, porque de repente têm que apanhar um transporte, porque têm um ensaio, porque têm um avião para apanhar. O mundo da música mudou e nós na altura era a alegria, a ingenuidade, as bandas vinham e ficavam 2 dias. Eu lembro-me que de uma banda que ficou 4 ou 5 dias e andou a passear em Paredes de Cora, nós com um carro de 2 lugares, com 5 pessoas lá dentro, a mostrar-lhes as aldeias Paredes de Cora. Isso hoje é utópico, isso hoje não acontece, porque as bandas têm imediatamente outros compromissos a seguir. Mas era uma forma também de criarmos complicidade com os jornalistas, com as bandas, passarmos bons momentos. E que artistas é que nunca trouxeste ao festival e gostarias? Qual é que é a maior espinha encravada? Em Paredes de Cora, por curioso que pareça, são os Lamb Shop, que é uma banda pequena que eu adoro, gosto muito dos Lamb Shop e nunca os consegui trazer a Paredes de Cora, mas agora também já não quero assim tanto. Quem eu gostaria de trazer? Eu gostaria imenso de trazer uma banda, e isto vai ter muitos comentários de pessoas a dizer, então, o gajo disse aqui há anos atrás que nem pensar, e agora era a banda que mais gostava de trazer, mas eram os Radiohead, porque acho que é uma banda que tem a cara de Paredes de Cora. E eu aqui há 10 anos atrás disse que não os trazia, porque eles passavam a vida em Portugal, agora já não passam, e portanto agora adoraria trazer os Radiohead. Acho que é a cara de Paredes de Cora, como adoraria voltar a trazer o Nick Cave, como adoraria trazer os Bees, a ver se consigo. Estou a tentar tudo para que aconteça no próximo ano, mas há sempre muitas bandas que eu gostava de voltar a trazer, sim. A Björk, olha, a Björk que cancelou um Paredes de Cora, gostava imenso de ver em Paredes de Cora. E há algum artista de que te arrependas de ter trazido? Talvez Puddle of Mud, já há muitos anos, talvez esse, sim. Porquê? Porque acho que não tem nada a ver com o ADN de Paredes de Cora. Mas já tiveram Korn e bandas semelhantes. Não sei, podia ser por ele ter sido tão ruim nos bastidores que nunca quisesses mais ver a cara dele.
Não, isso felizmente nunca tivemos grandes complicações nos bastidores. É tudo muito pacífico em Paredes de Cora. Entre as bandas e entre o público. Aliás, Paredes de Cora tem 33 anos de história e não há conhecimento de um incidente grave, de uma confusão, de uma briga. É uma coisa maravilhosa. Qual é que foi o pedido mais estranho que um artista já fez em termos de catering ou de estadia? Olha, sabes, eu costumo dizer que não. Eu costumo dizer que percebo todas as necessidades e os pedidos das bandas. Costumo até dizer que se fosse artista seria muito mais exigente do que são alguns. Obviamente que às vezes tens 40 páginas de pedidos de um artista, mas se fores a ver, a banda tem 50 elementos, um gosta de Coca-Cola, outro gosta de champanhe, outro gosta de vinho branco, outro gosta de ostras, outro gosta de chocolate. E, portanto, eu acho tudo absolutamente normal. Nunca tive nada de extravagante. Aliás, há anos atrás, a SIC fez-me uma entrevista e a minha assessora de imprensa na altura disse, olha, é para falar das necessidades dos artistas. Eu disse, olha, eu não falo das necessidades dos artistas porque eu respeito muito os pedidos dos artistas, nunca vou aproveitar um pedido de um artista para promover o festival. A verdade é que ela passou mal a mensagem, ou então a jornalista foi matreira e de repente em direto para o jornal da SIC ela faz uma pergunta, foi no ano de 2005, com o Nick Cave precisamente, na edição que tinha o Nick Cave, os Arcade Fire, os The National a abrirem, Vicente Galo, os Foo Fighters, os Pixies, uma edição de luxo. E então, toda a gente sabia nos bastidores que o Nick Cave quis o camarim decorado de preto, com guardanapos pretos, com papel higiênico preto, com toalhas pretas. E eu pedi para não me fazerem essas perguntas, a jornalista fez em direto. E faz a pergunta desta forma. Ouvi dizer que o Nick Cave fez exigências fora do normal, que pediu tudo preto. Como é que conseguiram concretizar essas exigências? E ela provavelmente estava à espera que eu dissesse que alugamos um helicóptero e fomos comprar a Madrid. Disse-lhe, subimos a rampa e fomos ao Ecomarché e tinha lá tudo o que ele precisava. Portanto, hoje há toalhas pretas, já há guardanapos pretos, há papel higiênico preto. E eu tento sempre esvaziar e desvalorizar isso, porque eu acho absolutamente normal que as bandas, andando em digressão, tu vais tendo conversas com artistas que não vão a casa há 6 meses. Portanto, acho absolutamente normal que ele, quando chega a determinado sítio, queira o seu champanhe, a sua comida favorita, o seu massagista, o seu oxigênio. Acho absolutamente normal. E às vezes não consomem e depois há aquela coisa, pediram tudo e depois não beberam nada. Ok, mas se calhar no concerto a seguir apetece-lhe beber, naquele não lhe apeteceu por alguma razão. Eu compreendo perfeitamente a vida de artista e desafio qualquer um daqueles que nos está a ouvir a estar, como já ouvi o vocalista dos Queens of the Stone Age, por exemplo, a dizer-me que não ia à casa há 6 meses. Eu desafio alguém que tem família a não ir à casa durante 6 meses. É absolutamente normal que eles tenham esses pedidos, eu acho. Já agora pergunto, o que é que fazem com as sobras quando eles não consomem? Olha, eu costumo dizer que sou hoje um consumidor de champanhe por causa das bandas. Porque na altura, lembro-me, a primeira garrafa de champanhe que sobrou foi de Dom Perignon e ele veio para casa meu Deus, foi em 2003, na primeira vinda precisamente dos Queens of the Stone Age, sobrou uma garrafa de conhaque e uma garrafa de Dom Perignon. Ele veio para casa e eu gosto imenso dos dois e eu acho que começou aí o meu fascínio pelo champanhe. Portanto, o que é que nós fazemos com as sobras? Olha, com as sobras fazemos coisas que é guardar para outros eventos. Hoje em dia não levamos para casa, guardamos para outros eventos, porque fazemos muitos eventos durante o ano. Aquilo que se pode estragar damos a instituições de solidariedade, instituições que precisam, e até fazemos mais, para tu veres como nós somos boas pessoas. Já demos sobras, isto não desvaloriza ninguém, antes pelo contrário. A Vila de Mouros, de repente o catering de Vila de Mouros tinha necessidade, era na semana a seguir, e nós oferecemos ao festival porque nós temos uma coisa, damos bem com todos os festivais, eu dou bem com todos os produtores. Eu falo semanalmente com o Luís Monteiro, com o Álvaro Pelões, com o Paulo Ventura, com o Jorge Lopes, troco mensagens, falo de vez em quando com a Roberta Medina, damos bem com toda a gente e, portanto, na altura
o Paulo o Paulo Ventura, que faz Vilar de Mouros, tinha pedido algum material de catering, com os sofás e essas coisas, eu emprestei-lhe e ainda lhe disse, olha, há aí fruta e há aí tanta coisa que vocês podem aproveitar. E, portanto, as sobras dependem de cada ano. É inevitável falarmos dos Coldplay, que se estrearam em Portugal pela mão do Festival de Paredes de Cora no ano 2000, antes de se tornarem estrelas mundiais. Quando os contrataram à altura, imaginavam que a banda pudesse alcançar o estatuto que alcançou? Eu vou ser honesto contigo, eu sabia que a banda ia ser grande, porque aquele álbum era o Parachutes. É um álbum muito bem feito e que eu gostava, não era a coisa que eu mais gostava, não é? Mas achava que tinha qualidade. Na altura estavam em primeiro lugar no top britânico, já não eram assim tão baratos para a banda desconhecida. Lembro-me, pagamos, quer dizer, hoje são míseros 25 mil euros, mas na altura 25 mil euros já era assim um precinho jeitozinho, não é? Estamos a falar numa altura em que um cabeça de cartaz custava 100 mil, hoje um cabeça de cartaz custa 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões, depende do artista. E na altura pagamos 25 mil euros, eu lembro-me que foi, 25 mil euros foi a Coldplay e também a Arcade Fire, mas também já pagámos 2.500 aos da National, só para teres uma ideia. E portanto, na altura, pelo preço, por estar em primeiro lugar, por conhecer o álbum de trás para a frente, eu achei que eles iam ser uma banda grande, mas também confesso que nunca mais ouvi um álbum inteiro dos Coldplay, mas já há bandas assim, não é? Que se gosta do primeiro álbum, e olha, os Killers, por exemplo, adorei o primeiro álbum e depois não fiquei fã de mais nenhum. Há bandas assim. Já abordaste aqui a edição de 2004, que foi absolutamente fustigada pela chuva. O festival está hoje melhor preparado para este tipo de fenómenos meteorológicos extremos? Completamente. Hoje criamos acessos, hoje temos zonas de segurança, hoje pensamos o festival a pensar que pode chover. Felizmente não tem chovido nas últimas edições, chuva a sério já não cai há muitos anos e ainda bem, mas claro que nos deu estaleca, que é uma expressão que se usa muito em Paredes de Cora, que eu gosto dela, deu-nos muita estaleca a chuva e ensinou-nos muito a trabalhar. Eu acho que Paredes de Cora é a soma de derrotas e vitórias. Foi isso que nos tornou fortes e nos tornou um dos festivais preferidos do público e da crítica, porque aprendemos muito com os insucessos e hoje temos condições que dificilmente se encontram noutro festival. Então, noutro festival com campismo não se encontram de todo, e já visitei alguns no estrangeiro e estou muito orgulhoso daquilo que fazemos, mas hoje se a chuva vier é um problema, mas é um problema é um problema que já não vos leva a pensar em querer acabar com aquilo. Não, de todo. O fotógrafo Alfredo Cunha, que editou em 2025 um livro com várias fotografias tiradas no festival ao longo de 2 décadas, disse que em Paredes de Cora é muitas vezes surpreendido. Alguma edição ou algum concerto em Paredes de Cora que te tenha surpreendido particularmente? Meu Deus, tantos concertos me surpreenderam em Paredes de Cora. Motorhead surpreendeu-me, Queens of the Stone Age. Mas Motorhead surpreendeu porque fizeram parar a chuva. Também. Queens of the Stone Age surpreenderam-me. Lembro-me perfeitamente daquilo parecer uma máquina de fabrico em série de música, cada um ter a sua função, cada um ter a sua forma de estar em palco e ao mesmo tempo haver ali uma cumplicidade. Lembro-me perfeitamente desse concerto, eu estar com vários convidados nas laterais do palco e tudo de boca aberta a dizer uau, cada um sabe exatamente o que está a fazer. A Zaud Sagazá, por exemplo, ano passado, quem é que fica indiferente àquilo? A Imperatriz. Eu costumo dizer que as bandas pequenas em Cora crescem, as médias ficam grandes e as grandes se agigantam. E o ano passado, por exemplo, a Zaud Sagazá, que era uma banda média, saiu gigante, não é? É uma banda grande, gigante. Uma banda é uma artista gigante que não tenho a certeza, que tenho a certeza absoluta, vai estar a fazer arenas para 20 mil pessoas
no próximo ano, mas como ela, tantos. Paredes de Cora tem essa força, tem um público muito fiel, um público muito atento. Olha, falando de França, por exemplo, L'Impératrice, não é? A primeira vez que estiveram em Portugal, que foi em Paredes de Cora, absolutamente demolidores. Sejam daqui uma banda gigante que depois veio ter a outros festivais. Mas se vamos a falar de bandas que surpreenderam e que chegaram a Paredes de Cora com o estatuto de banda pequena e se agigantaram, estávamos aqui uma hora porque há realmente muitas. Quem é que destacas do cartaz deste ano? Muita coisa, não posso esquecer dos Nick Cave, Wet Leg, Wonderworld, que é uma banda que eu andava para trazer há muito tempo, mas depois acabava sempre a vir a outro festival e eu não queria repetir no ano a seguir, portanto demorei mais do que o normal. Hermanos Gutierrez, Altus Harding, MIA, Block Party. Este cartaz foi muito difícil de fazer porque eu tive que convencer algumas bandas que não tocavam a fazê-lo. Os Block Party acabaram a digressão, se não me falha a memória, em março, não iam fazer nada no verão, e lá está, as memórias de ser o Festival de Paredes de Cora e a nossa insistência, convencemos. Eu fiz este ano uma coisa que nunca fiz em 33 anos, que foi falar diretamente com artistas. Não é politicamente correto fazê-lo, tu falas com agentes, mas estava tão desesperado para fechar o cartaz que aproveitei um concerto de Patrick Watson na Casa da Música, fui falar com ele pessoalmente e convenci-o a vir a fazer um espetáculo extra, porque ele acaba a digressão em junho ou julho, mas não ia tocar em agosto. Ele vai estar de férias com a família e vem a Paredes de Cora com a família. Foram os Block Party e o Patrick Watson quem obrigou a uma maior negociação? Não foi uma maior negociação, mas foi contornar o percurso normal que é contratar uma banda. E o Benjamin Clementine também foi pessoalmente com ele, porque não havia respostas do agente e falei diretamente com ele. Não é uma coisa que eu diga isto com orgulho, mas para transmitir a dificuldade que foi fazer o cartaz este ano. Porque normalmente tu falas com a gente e o agente diz-te se fez ou não proposta, mas também há aquela coisa de por vezes o agente não fazia chegar a proposta ao artista, ou então não dizer concretamente que festival há. Eu posso contar uma história muito engraçada. Tive uma francesa a estagiar no Festival de Paredes de Cora, que era muito bem relacionada em França, tinha amigos, um dos elementos dos Blaze era amigo dela, como a rapariga dos Amor, como um dos rapazes dos La Femme, e eu estou-lhe a dizer que gostava imenso de trazer os La Femme a Portugal e que nunca conseguia, a Paredes de Cora. E ela diz-me de repente: João, mas ele já veio 2 vezes e acampou, ele adora o festival. E eu disse: olha, mas eu já fiz 4 vezes a pergunta se queriam vir a Paredes de Cora. Conclusão, vieram no ano a seguir, isto foi há 3 anos atrás, porque de repente o agente começou a falar comigo, porque a rapariga falou com a banda, e o que é que aconteceu? O agente não fazia chegar a proposta à banda. Isso acontece às vezes, não é? O agente tenta fazer um outro percurso de tour, ou não explica muito bem qual é o festival, diz só que é em Portugal, e portanto às vezes é necessário tu fazeres aqui alguma pressão. Mas voltando às bandas que eu destaco, eu tenho que destacar, deixa-me destacar aqui as coisas do Palco Sem Paredes, que é o nome do palco que só foi decidido ontem à noite. O Palco 2 vai se chamar Cora Sem Paredes. E Cora Sem Paredes porquê? Porque Paredes de Cora não é mais que um festival e não tem preconceitos, é um festival inclusivo, é um festival sem preconceitos no fundo, e portanto nesse palco eu vou ter este ano nomes interessantes como o Leaf, como o Frico, como tenho que destacar Horse Girl, a Júlia Mestre, Vendredi sur Mer, olha, mais uma banda francesa que eu tenho a certeza absoluta que vai brilhar imenso. Strawberry Guy, que neste momento já é um artista que tem 10 milhões de ouvintes mensais. Pale J, portanto há muita coisa para descobrir no Palco 2, que entretanto desde que os contratei até agora se agigantaram. Mas tenho que destacar o concerto do grande Sérgio Godinho. É uma homenagem muito bonita que vamos fazer ao Sérgio Godinho. O Sérgio Godinho,
que canta como ninguém a liberdade, e numa altura em que o mundo está a perder tantos valores e que está tão azedo, acho mesmo importante que alguém nos lembre do que é a liberdade e do que são os valores, e ninguém melhor na música do que o Sérgio Godinho parou fazer um concerto que vai ter vários convidados: a Manuela Azevedo, o Seu Maluri, a Capicu, a Garota Não, a Ana Lua Caiano, Milhanas e outros se juntará. E os First Breath After Coma com o Salvador Sobral, das melhores coisas que eu vi ao vivo com uma banda portuguesa. Fiquei absolutamente estarrecido com o que fui ver a Aveiro, mais concretamente a Ilhavo. Fui movido pela curiosidade e cheguei lá e fiquei estarrecido com um concerto tão bonito, tão intenso, com um cenário tão maravilhoso, e falei nos bastidores. Olha, mais uma banda com quem falei diretamente sem a gente. Falei nos bastidores com o Salvador Sobral e com elementos dos First Breath After Coma, e convenci-os a fazer mais um espetáculo que vai acontecer em Paredes de Cora e que é absolutamente imperdível. Quais é que foram as maiores dificuldades na construção do cartaz, seja em termos logísticos ou financeiros? Financeiros não, porque nós já temos um orçamento planeado e, portanto, não fugimos dele. Felizmente o festival... Quanto é que custa custar um festival como o de Paredes de Cora? O Paredes de Cora fica entre 7 milhões e meio e 8 milhões e meio de euros. Estamos a falar de programação, estamos a falar de infraestruturas. A maior dificuldade foi a data, foi eu ter puxado uma semana para trás as datas. Um arrependimento que me vou lembrar a vida toda, portanto não volta a acontecer. Foi fugir ali do Lowlands e do Polka Pop, e agora chegar à conclusão que é melhor fazer com o Lowlands e o Polka Pop, mesmo estando na outra ponta da Europa. A dificuldade foi exatamente a receber tanta proposta de banda a dizer que gostariam de estar em Paredes de Cora e não conseguirem nesta data. Os Guise, por exemplo, queriam muito vir, mas tinham concertos marcados para quinta, sexta e sábado. Poderiam na quarta, tentamos voos, não conseguimos voos, ainda falamos na probabilidade de fretar um jato para que pudessem estar presentes, só que depois na quinta-feira tinham que estar muito cedo num outro país que agora não me recordo o qual, e não conseguiam. Portanto, as pessoas às vezes pensam que as bandas estão sempre disponíveis. Não, as bandas, muitas não tocam, outras tocam, mas têm uma agenda intensa e em vários países, e portanto há depois esta dificuldade de ligações, e quando se fala de fretar um avião para trazer determinada banda, nunca se fala disso com soberba. Portanto, não é dizer o festival alugou um avião, não é para ser aproveitado comercialmente, é porque às vezes é a única hipótese de o trazer. E também posso dizer que às vezes é mais barato fretar um avião do que pagar os bilhetes normais. Não é assim uma coisa tão cara, que de repente eu disse isto, acho que num podcast aqui há anos atrás, e depois as pessoas brincavam comigo: então, fretaste um avião? Fretar um avião não é assim uma coisa tão complicada quanto isso. Qualquer youtuber hoje o faz. Qual é que foi o artista mais caro desta edição e o mais caro de sempre? O mais caro desta edição foi a MIA. Foi a MIA, o mais caro desta edição. E se quiseres que eu seja honesto, não era o nome que eu mais queria, não é? Mas também vamos falar sobre a MIA mais à frente, sim. Pois, é sempre um assunto complicado. Não era o nome que eu mais queria, mas achava que neste dia que tem Block Party, Benjamin Clementine, Carolina Durante, Van Disse, Romer, faltava um nome maior, e portanto tentei vários nomes, muitos mesmo, e pronto, e foi a MIA que está dentro do que é o ADN do Paredes de Cora, que estava disponível, e portanto foi ela que veio neste dia. Não era a minha principal prioridade. O mais caro de sempre. Mas veio. Mas posso dizer, não, mais caro de sempre, na história do festival, mais caro de sempre foi a segunda vinda dos LCD Sound System e dos Arcade Fire. Uhum. Em relação à infraestrutura, quais é que são as principais novidades desta edição de 2026 no que ao recinto ou ao campismo de respeito? Que alterações é que fizeram em relação a 2025? Olha, isto também não há muito para inventar, já andamos nisto há 33 anos. É melhorar aquilo que
que tem sido feito com grande sucesso nos últimos anos, mas temos mais corredores de segurança, um plano de segurança reforçado, mais limpeza em terrenos, mais condições, mais acessos, mais sinalização, mais zonas de descanso, e investimos também em melhorar o festival. Aí está, penso eu, a grande novidade deste ano, porque eu acho que o mundo vive uma espécie de sedentarismo cognitivo. Já não prestamos atenção às coisas, já não analisamos o que é verdadeiro e o que é falso, estamos intelectualmente preguiçosos, perdemos atenção, perdemos empatia, perdemos sensibilidade, e portanto nós queremos dar mais cultura ainda às pessoas, por isso criamos uma parceria com a UC. Vai haver uma troca gratuita de livros. Tu tens um livro e podes trocar por outro no recinto e lê-lo durante o festival ou depois em casa. Criamos um ciclo de cinema, fomos buscar os melhores, que são, na minha opinião, dos melhores em Portugal, no cinema documental, o Porto Pós-Doc, com um ciclo de cinema chamado Come Closer. Vai ter 7 filmes gratuitamente, todos os dias, em Paredes de Cora, portanto de domingo a sábado. Vamos ter os podcasts com o Expresso, porque servem também para informar. Incluindo este mesmo posto emissor. Exatamente. Vamos ter também o Parte do Mundo com música minimalista, música jazz intimista, para as pessoas começarem o dia de forma relaxada. Portanto, estamos sempre a criar novos focos de cultura, porque Paredes de Cora tem um público muito, muito especial. Eu quero que esse público cresça, que esse público saia de Paredes de Cora mais sensível, mais preocupado, no estado lastimável em que está a sociedade atual e a política atual. Portanto, eu acho que temos essa obrigação moral de dar o nosso contributo para que o mundo fique uma coisa menos azeda. De onde é que vem, sobretudo, o público de Paredes de Cora? Em que zona do país é que vendem mais bilhetes? Vai mudando, mas vendemos para todo o país. A principal cidade, o ano passado, por exemplo, foi Porto, mas Lisboa logo a seguir. Mas vendemos muito para Coimbra, para Faro, para todas as cidades, aliás, para toda a Europa. Vendemos. Também queria perguntar a percentagem e origem do público estrangeiro. A percentagem do público estrangeiro neste momento é de 20%. Se fores a contar com os espanhóis, 5 também contam, somos estrangeiros. Mas nós temos aquela tendência de os espanhóis não contam porque já são quase portugueses. Mas digamos que 35% de estrangeiros em Paredes de Cora. Como é que o festival se está a preparar para o eclipse solar que este ano coincide com o primeiro dia do evento? Vão distribuir óculos? Estão a preparar algo em concreto? Sim, vamos distribuir óculos, mas alerto as pessoas para trazerem óculos de casa, porque receio que não cheguem para todos. Porque de repente houve uma corrida aos óculos que foi muito difícil arranjar alguns milhares, mas sim, temos alguns milhares de óculos. Agora peço às pessoas para depois, quando chegarem ao recinto, nesse dia, pegam num par de óculos, mas só num, porque aquilo não é um brinde, é uma coisa para utilizar durante o eclipse. O eclipse que vai coincidir com os First Bear After Coma. De certeza que o Salvador Sobral e a banda vão criar ali um momento. Vamos obviamente filmar o eclipse e passá-lo nos ecrãs durante o concerto. Vai-se criar ali um momento, não tenho dúvidas nenhumas. Este ano o festival contará com a presença dos NICAP, que em junho estiveram na Primavera Sound de Porto. Dado serem festivais com uma ligação umbilical em termos organizacionais, este género de repetições, entre aspas, serão cada vez mais inevitáveis, ou os NICAP foram uma exceção? Pode acontecer, deram um grande concerto, mas já estavam contratados antes disso, portanto não posso dizer adorei vê-los no Primavera e por isso os fui buscar, já o tinha visto em muitos lugares. Este ano essa repetição acontece precisamente pelas dificuldades que eu tive de fazer o cartaz, daí apareceram os Germanos do GTRS que até já tinham salas
e vem a Paredes de Cora, quando tem salas antes do festival acontecer, daí a repetição do Nicap, daí a vinda do Benjamin Clementine, que tem vindo recentemente. Eu não quero com isto desvalorizar o cartaz, porque eu acho que o cartaz está muito bem conseguido e muito coerente, mas quero falar das dificuldades, e há repetições que acontecem precisamente porque foi um ano difícil, e portanto, se eu em anos como o ano passado digo que cartaz maravilhoso, absolutamente incrível, e conseguimos isto, acho que também quando as coisas correm pior, não será pior, mas são mais difíceis de fazer, também devo partilhar essas dificuldades. Aliás, eu acho que a história do festival e a credibilidade que tem hoje o festival nasce exatamente pela honestidade e pela transparência e pela cumplicidade que sempre tivemos com o nosso público, e portanto este foi um ano difícil de programar, é um facto, mas conseguimos um grande festival, e a prova dos bilhetes diz, e a prova da venda dos bilhetes diz isso mesmo. Eu estava à espera de ter menos 15, 20% do ano passado, e neste momento estamos acima 2% do ano passado. Qual é o dia que está a vender mais? Esse é outro fator muito interessante na edição deste ano. São absolutamente residuais os bilhetes diários, e os passes são os mais vendidos sempre. Portanto, normalmente há ali 30% de bilhetes diários e o resto de passes, e desta vez há 90% de passes e pouquíssimos bilhetes diários, que é um fenómeno que eu gostava de perceber. Mas acho que tem a ver com, ok, todos os dias tem alguma coisa interessante para se ver, mais vale comprar o passe geral. Quanto é que falta para o festival esgotar? Quando é que falta para o festival esgotar? O Paredes de Cora vende sempre muito na última quinzena. Eu não gosto muito de falar em esgotar festivais, porque de repente parece que só assim é que tem sucesso. O Paredes de Cora tem tido sempre casa cheia. O Paredes de Cora é uma história de sucesso contínua pelo menos desde 2005, que o festival não mais parou de ter sucesso, tanto em termos do público como sucesso económico. E de repente parece que há um campeonato, quem esgotar é que é o maior. E portanto não é uma preocupação que eu tenho. A minha preocupação é que esteja cheio, vai estar cheio. Agora, se vai esgotar, se não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Voltando aos Nicap, falamos de uma banda altamente politizada, que ao lado dos Massive Attack e dos Viagra Boys, que também mencionaram a questão da Palestina em palco, ajudaram a que esta edição 2026 do Primavera Sound de Porto fosse uma em que a política estivesse bastante presente. Na tua conta pessoal do Facebook, houve um fã que se queixou que os festivais estão a ficar demasiado politizados. Achas que é uma crítica justa? A política deve estar ausente dos festivais de música? Não, eu acho que não deve estar ausente. Há causas e a Palestina é uma delas, não é? Quem não se preocupar com o que se passa na Palestina não está atento ao que se passa no mundo, ou é insensível, não é? E portanto, quando as causas são justas, eu não interfiro no que os artistas vão fazer. Às vezes perguntam-me se determinado artista vai falar de determinado tema ou se vai tocar determinado tema. Eu não sei. Ou até onde dorme. Às vezes perguntam-me onde dorme. Não sei, nem quero saber. Tenho uma equipa que trata disso. Eu dou sempre a liberdade e criatividade aos artistas. Aliás, já tive a gente a dizer que sou o único promotor que não quis ir conhecer determinado artista, mas nem eu, nem o José Barreiro, nem o Filipe Lopes o fazemos. Nós, sócios, fazemos um festival, gostamos de música, gostamos de ver o sorriso das pessoas com os festivais, mas não somos deslumbrados por conhecer determinado artista, até porque sei que os artistas têm, para já não conheço os teus ídolos, não é? E depois sei que os artistas têm sempre uma agenda preenchida e fartos de aturar pessoas, são eles, obviamente, que falo com alguns e vou cumprimentar alguns, mas não temos essa necessidade de saber o que é que eles vão fazer e como se vão comportar. Voltando à tua pergunta, porque já me estava aqui a perder um bocadinho, eu acho que os artistas são livres de expressar as suas opiniões, as suas causas, desde que seja algo que não belisque os valores essenciais do que é viver em sociedade. Eu estou completamente de acordo. Olhando para esta questão da Palestina, que através dos Nicap, talvez de outros também, estará presente em Cora, inevitavelmente, achas que a cultura está dominada pela esquerda, como acredita o Álvaro Covões?
Olha, se o Álvaro Covões acredita nisso e sendo ele uma pessoa de direita, dou os parabéns ao Álvaro, porque ele tem lutado muito pela cultura. É das pessoas que mais luta pela cultura, é o Álvaro Covões. Em termos, pelo menos em termos de pressão política, eu tiro o chapéu ao Álvaro, porque é realmente uma pessoa empenhada na causa. A política sempre esteve associada à esquerda, aqui no Brasil, em todo o mundo, não é? Agora, não sei, tu vais vendo casos, isto vai dar polémica, mas vês casos como agora em Guimarães, que o presidente da Câmara é à direita e de repente uma programação exemplar no Centro Cultural de Vila Flor deixa de existir e começa-se com a cultura popular. Eu temo que isso possa acontecer com este crescimento da direita, que de repente se acabe com a cultura alternativa, com a cultura que faz pensar, que nos faz meditar, não é? É um receio que eu tenho. Isso quer dizer que o Tony Carreira nunca tocará em cora, como o Adolfo disse em 2007, naquele monólogo que ficou para a história? Jamais, isso é um disparate, porque é que o Tony Carreira ia tocar em paredes de cora. Aliás, eu já acho completamente absurdo ele ter tocado nas comemorações do 25 de Abril, na residência do Primeiro-Ministro. Eu fiquei absolutamente envergonhado com essa atuação. Não tenho nada contra o Tony Carreira, mas no Festival de Paredes de Cora, obviamente cabem pessoas de direita, não é o Festival de esquerda, não é? Quem me dera ter o regresso dos Smiths, por exemplo, quando toda a gente sabe que o Morris é que roça ali a extrema-direita. Sim, mas os outros não. De esquerda, mas outros não, exatamente. Por isso é que eu não falei que me dera ter o Morris em vez do Smiths, mas também não me importava ter o Morris, é verdade. Até é uma hipótese para os próximos anos. Mas nós não perguntamos a filiação política aos artistas, portanto, em Paredes de Cora que cabe qualquer artista que tenha qualidade, isso não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, o ano passado não tem nada a ver com política, que é futebol, mas as pessoas... O Paredes de Cora é um festival muito afetivo, muito inclusivo. Nós tivemos, por exemplo, os Portugal da Man, que tocaram com uma camisola do Futebol Clube do Porto, e as pessoas admiraram-se muito por eu partilhar na minha conta pessoal uma história, sendo eu um sportinguista convicto e conhecido e sofredor, por ele estar com a camisola do Futebol Clube do Porto e eu achar aquilo muito bem. Porque não é? Acho bem que ele tenha uma camisola do Futebol Clube do Porto, e hoje as pessoas estão tão azedas que já não separam as coisas, não é? Eu ainda consigo separar o artista da forma de pensar e de estar. E é por isso que contrataste a MIA. A MIA, por acaso, eu acho que está muito inflacionado aquilo que se diz dela, porque sim, eu já li entrevistas dela em que ela fala mal do Trump, mas também já o apoiou abertamente. Mas também já se disse arrependida, e também basta olhar para a obra dela e o apoio que ela dá aos refugiados e que sempre deu. Portanto, de repente criou-se aí às vezes uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. Eu pesquisei imenso sobre a MIA antes de a contratar, e a verdade é que tu não tens algo que te garanta que ela é de extrema-direita, como alguns agora tentam dizer. Mas quando anunciaram a MIA nas redes sociais do festival, houve quem anunciasse, em jeito de brincadeira, o desejo de que ela cancele, quem fizesse piadas com as posições anti-vacinas dela. A organização está atenta às críticas que se fazem nas redes e como é que respondem a estas em particular? Juro, aqui ó, uma coisa que utilizamos muito em Paredes de Cora, juro, eu não leio críticas, juro que não. Porque o mundo, hoje qualquer pessoa escreve na internet, é muito fácil escrever na internet, é muito fácil tu escondeste atrás do anonimato, é muito fácil tu criticares. E para a saúde mental de toda a gente, não a fazemos, não lemos críticas, não as alimentamos, porque temos a consciência tranquila, sabemos aquilo que somos, aquilo que fazemos, o cuidado que temos com as coisas, e portanto não é algo que nos preocupe, e isto é pura verdade. Não vejo o festival, a não ser que se diga uma grande mentira. Se isso era uma grande mentira, obviamente tens que a desmentir,
Agora, comentários sustentados em meias verdades, em factos por confirmar, que é o caso da MIA, não vamos responder a isso. E eu desafio alguém que me garanta que há algo da MIA ligada à extrema-direita ou à falta de solidariedade. Ela é uma pessoa solidária, é uma pessoa preocupada com os refugiados, é uma pessoa que disse que sim, que apoiou o Trump e que se arrependeu profundamente. Para mim já é um erro muito grande ela ter apoiado o Trump, porque qualquer pessoa que tenha lido um livro da Walt Disney só não apoiaria o Trump, não é? Conhecendo o percurso dele na economia, mas é o mundo que temos. O mundo hoje não tens um político sensível, não tens um político, quer dizer, vais tendo um Lula, lá vem a polémica, mas eu acho que o Lula é realmente um estadista. Mas não tens, tu hoje olhas para o mundo e é um cortejo de miséria em termos de pensamento político. Ao longo dos anos, o festival tem sido descrito como coraíso, Paredes do Cœur, dizem que não é um amor de verão. A geografia que se faz com Paredes de Cora e que não acontece com nenhum ou quase nenhum outro festival em Portugal, é um sinal de respeito ou acaba por distrair um bocadinho do foco essencial que é a música? É um sinal de respeito. Se há festival onde a música é vivida é em Paredes de Cora. Os palcos abrem e tens milhares de pessoas a ver a banda desconhecida que está a abrir o palco 2 ou o palco principal. Há um respeito em Paredes de Cora pelos artistas emergentes que não vejo em mais nenhum festival, pelo menos em termos de quantidade de público. Agora há um respeito muito grande porque as pessoas sabem que Paredes de Cora é mais que um festival. Paredes de Cora é natureza, é beleza, é preocupação. As pessoas sabem que se algo acontecer tem uma organização que os ajuda. As pessoas sabem que todos os anos melhoramos desde as zonas de alimentação às zonas de campismo. Paredes de Cora é uma história de amor sem fim. Paredes de Cora é um festival de relações. Eu acho que não há um mês desde que eu faço o festival que não me aparece alguém a dizer que conheceu o marido ou a mulher no festival de Paredes de Cora e que se casaram ou que fez o melhor amigo em Paredes de Cora. Aliás, a semana passada fui com o pai ao oftalmologista e cheguei lá e estava a senhora com pulseira de Paredes de Cora e contou-me que conheceu o marido exatamente em Paredes de Cora, onde vai há 20 anos. Mas acontece-me com muita frequência. É um festival de relações, é um festival onde as pessoas sentem algo diferente, sentem, ok, aqui é para estarmos distraídos das redes sociais, das futilidades do mundo, para vivermos, para conversarmos, para vermos concertos, para lermos, para fazermos amizades e para estarmos em paz. Eu acho que é isso que as pessoas sentem, uma paz, uma tranquilidade muito grande. É raro tu veres alguém ao telefone em Paredes de Cora. Vais vendo uma outra pessoa a gravar determinado momento, jamais verás centenas ou milhares de braços no ar a filmar. E isso é uma coisa que demonstra que o público tem muito respeito pelo festival. Eu disso não tenho dúvidas, é o festival mais respeitado do país, mas nada é por acaso, é porque trabalhamos para isso ao longo destes tempos. Para onde é que passa o futuro do festival? Poderá expandir-se para receber mais público? Poderá ter mais palcos? Poderá decorrer ao longo de 7 dias e não de 4? Não. 7 dias já acontece agora. O festival começa com o Sobe à Vila, que há já quem lhe chama um festival dentro do próprio festival. O futuro do festival é manter os 4 dias. Aliás, os festivais são 3 dias, nós já temos 4 de palcos principais e depois ainda temos o Sobe à Vila, depois ainda temos o palco de jazz. Aliás, o palco de jazz chama a atenção este ano com Maria Luísa Jobim, com o Janeiro, com o Salvador Sobral. Portanto, estamos a investir em palcos que são gratuitos. Também temos este lado que é oferecer às pessoas que não podem pagar o bilhete para o festival, concertos na vila e concertos na praia gratuitos. O futuro do festival vai exatamente mantê-lo como está.
fazer sempre os melhores cartazes possíveis, melhorar sempre o recinto. Crescê-lo não, isso seria estragá-lo. Eu prefiro ser um festival para uma imensa minoria do que um festival de multidões onde depois há confusões, até rima. E portanto eu não quero de todo que o festival se torne um festival de 50 mil pessoas, nem pensar. É um festival que sempre viveu assim, que tem um público muito fiel, que as pessoas gostam muito das condições e, portanto, nunca estragar aquilo que foi bem feito. Entre Paredes de Cor e Primavera Sound de Porto, qual é que é o festival mais exigente? Olha, o mais complicado de fazer, curiosamente, é o Paredes de Cor. O Paredes de Cor faz-se num espaço que não é nosso, portanto uma parte é da Câmara, uma parte é nossa, outra parte, a maior, é de privados, e portanto é sempre muito complicado fazer qualquer obra, é sempre muito complicado mexer no terreno, e portanto é um festival que se faz também recorrendo sempre à mão de obra de outras cidades, porque as empresas que trabalham no festival são de Porto, depois não há estadias, as pessoas têm que ir e vir, e portanto isso aumenta os custos. Sendo o Primavera Sound um festival maior, um festival para mais gente, tem essa facilidade geográfica, está tudo ali ao lado, não é? Precisas de um pisteleiro, tens um pisteleiro, precisas de uma empresa de decoração, está ali ao lado, precisas de uma empresa de carpintaria, está ali ao lado. Em Paredes de Cor é tudo muito mais difícil, e depois é também um festival que é feito com o apoio da Câmara, a quem eu tiro o chapéu, porque tem sido uma Câmara que tem apoiado muito o festival, independentemente do presidente. Agora temos um presidente novo, que se mostra um presidente muito empenhado, mas a verdade é que também são câmaras que não têm os recursos que tem uma câmara, por exemplo, do Porto. Mas sim, é mais difícil de fazer o Paredes de Cor do que propriamente o Primavera Sound. Para terminar, a Ritmos também se encarrega de outros eventos para além do Paredes de Cor ou do Primavera Sound. A título de exemplo, organizar um espetáculo gratuito que a Marisa deu em Vila Nova de Gaia, aqui há 7 dias, sensivelmente. São responsáveis pelo ciclo de concertos Morro Sonoro, também em Gaia. A passagem do Mel Marés de Vila Nova de Gaia para Matosinhos abriu uma janela de oportunidade para a Ritmos nesta cidade? Olha, a primeira coisa que me pediram em Matosinhos foi para fazer, em Gaia foi para fazer um festival. Eu disse que não fazia um festival. Para já, porque era a minha próxima pergunta, se a cidade iria acolher também ela um novo festival. Para já, porque mudou bem com todos os promotores. Depois, porque os festivais são coisas muito caras. Tu nem imaginas a quantidade de câmaras que querem fazer um festival. Os festivais custam milhões e, portanto, são muito difíceis de rentabilizar. Por isso é que foram acabando alguns de grande dimensão em Portugal, e então a Inglaterra tem sido uma razia. Os festivais são realmente produtos muito caros. E então sugeria outro tipo de concertos. Levamos lá os Vaccines, Kruder and Dorfmeister, concertos inseridos numa rubrica chamada Sons do Cais, depois a Marisa com o Jacques Morlenbaum e a orquestra, mas concertos fazemos o Cerver ao Piano, fazemos o Festival Contrasta, fazemos a programação de sala, temos uma atividade muito grande durante todo o ano. Agora os mais emblemáticos eventos são realmente o Paredes de Cor e o Primavera Sound, mas não fazia outro festival. Já fui desafiado por muita gente para fazer festivais e até com investimentos bons, mas não quero fazer mais festivais. Disseste em 97 que ninguém se interessa em ganhar dinheiro com isto, ou seja, com a organização. De que é que vive um promotor, então? Em 1997. Em 1997 disse. Em 1997 disse. Não tinha família, nem tinha as obrigações que tenho hoje. Hoje um promotor vive obviamente do dinheiro. Obviamente que hoje fazemos eventos para ser rentáveis. Eu vivo da música. Tenho, aliás, dezenas de pessoas comigo que vivem da música. Claro que os eventos hoje são para ser rentáveis. Estás a falar de uma afirmação na inocência da adolescência, não é? Quer dizer, na altura... Com a lágrima no canto do olho pela Rollins Band estar em palco. Exatamente, mas essas lágrimas continuam a cair. Eu continuo feliz quando fecho uma banda, e tenho até um ritual de fazer sempre um brinde quando fecho uma banda grande ou uma banda pequena, e continuo a emocionar-me e continuo a contratar com a mesma alegria de há 30 anos atrás.
Não perdi a magia. O dinheiro não me prostituiu, felizmente. O AGA School Jazz chega esta semana ao fim com um concerto de Chet Faker a 31 de julho. A primeira parte é assegurada por Luís Severo. Nesta mesma data, o Morro Sonoro em Gaia acolhe um espetáculo de Ana Frango Elétrico e o Arch Noise de Vomir faz-se ouvir na Galeria dos Edge Boys em Lisboa. Morrissey sobe ao palco da Super Boca Arena a 1 de agosto e a próxima semana aquece a nível de festivais com o arranque do Sonic Blast em Âncora, do Bons Sons em Sem Solos e do Vagos Metal Fest em Vagos, todos a partir de 5 de agosto. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado ao João por se ter juntado a nós. O meu nome é Paulo André Cecílio, sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim e, como de costume, terminamos com uma breve leitura à escolha do convidado. Esqueci-me da leitura. A leitura, só me disseram há pouco, eu peguei aqui no livro de Rupi Kaur, que é uma poeta indiana, agora muito na moda, e eu, é abrir aqui à sorte, porque são todos bons. Olha, vou ler aqui um sobre a insensibilidade. Fiquei calejada com a última desilusão que tive. Levou de mim uma parte humana. Dantes era tão sensível que me derretia à mínima coisa. Mas agora, o fio das lágrimas encontrou outra saída. Claro que me preocupo com os que estão à minha volta. Só que tenho de me esforçar para o mostrar. Ergueu-se uma parede no meio. Dantes só queria ser tão forte a ponto de nada me afetar. Agora, sou tão forte que nada me afeta. E só quero amolecer. Foi à sorte, não escolhi. Descobre-se uma música ainda por descobrir. Descobre-se um rio que nos ensina a sentir. Descobre-se a coragem que vive dentro de nós. Descobre-se um amigo e também como é bom aproveitar a sós. Este é o lugar onde queres sempre voltar. Vodafone Paredes de Cora. Descobre o habitat natural da música.